Bom, agora que você aprendeu a cadastrar a matéria-prima, cadastrou os produtos, a gente precisa fazer a ficha técnica desses produtos, tá bom? E eu vou aproveitar aqui e vou criar não é um insumo, mas vou criar aqui, ó, nome do insumo, embalagem embalagem delivery. Por que que eu estou criando isso aqui agora, galera? Eu vou colocar embalagens, né? Eu compro ela na unidade e eu pago, eu tenho dela 100 no meu estoque e eu pago 2,50 na minha embalagem de delivery, tá? E aqui eu coloco o meu fornecedor. Aqui tanto faz, porque, né, não tem CMV dela. E aí você clica em salvar. Outra coisa que eu vou clicar aqui agora, massa de pastel, que é o que nós vamos usar aqui agora na nossa ficha técnica. Então eu estou fazendo isso aqui porque eu esqueci de falar para vocês, para criar tudo que vai no seu produto, você precisa ter lá. Se vai embalagem, se vai massa, se vai. Enfim, tudo que vai na composição do seu produto, você precisa ter lá. Ah, eu mando 100 ml de maionese caseira. Você precisa fazer uma ficha técnica da maionese caseira. Vou gravar uma aula ensinando a fazer isso. Para você colocar a quantidade certinha que vai no seu produto, para você ter um CMV exato. Quanto custa exatamente, porque o CMV do seu produto não é só o produto em si, é tudo que você usa para aquele produto sair ali com o seu motoboy ou ele vai na mesa para o cliente, tá bom? Então a gente vai colocar a categoria aqui massas. Olha o tanto de S que eu coloquei aqui. Massas. Vamos colocar que eu vou colocar unidade aqui, tá? Todo mundo, a maioria das pessoas usam massa unidade. Se você usar um, estou falando especificamente para pastel aqui, tá, gente? Que a gente vai fazer pastel, então é especificamente para pastel, mas se você usar o produto principal ele for unidade, você bota unidade, se for quilo, você bota quilo, só que você vai precisar saber quanto daquilo que vai no seu produto, tá bom? Na composição do seu produto. Então, eu vou colocar aqui que de massa, eu tenho aqui 100 folhas de massa. Cada folha de massa eu vou colocar aqui que ela me custa R$ 1,50, tá bom? E eu compro lá no Atacadão também. Eu estou comprando tudo no Atacadão. Isso, então eu coloquei a embalagem e a massa de pastel. Agora nós vamos realmente para a ficha técnica. Perceba que eu tenho aqui os três produtos que a gente criou: carne seca com catupiry, carne seca com queijo e o queijo com catupiry. Você vai clicar em cima, ele vai ficar verdinho e vai clicar em adicionar insumo à receita. Né? Aqui você pode filtrar por categorias, ó, aí no caso esse é o carne seca com catupiry. Então o que, que vai no carne seca com catupiry? Carne seca. Vai 100 gramas de carne seca. Então você vai colocar, vai filtrar pela categoria, escolhe o insumo e bota a unidade de medida, tá bom? Se vai 1 quilo, você bota 1 quilo. Se vai em grama, você bota em grama, a unidade de medida aqui. No caso são 100 gramas. Quando eu coloco aqui, ó, ele já me dá, tá vendo? Perceba uma coisa aqui muito importante. Vocês lembram que quando a gente preencheu a carne seca, a gente colocou um fator de correção nela, né? Você compra 1.000, mas no final ela rende para você 800 gramas. Olha aqui a mágica acontecendo. Quando você vem em ficha técnica e você seleciona aqui, ó, olha aqui, ó, 61,12. Ele não calcula 48,90. Ele calcula 61,12. Né? Que no caso aqui, 100 gramas vai dar R$ 6,11. Mas no meu pastel, o que vai mais no meu pastel? No meu pastel, ele vai massa também no meu pastel. Né? Ah, ele vai massa? Vai. Ele vai quanto? Vai uma unidade de massa, obviamente. Então você vai colocar uma unidade de massa aqui. Ó. Então já somou-se mais 1,50. Por quê? Lá em matéria-prima, a gente colocou que a massa de pastel custa 1,50 cada folha. Então ele já puxa para cá, para a ficha técnica do pastel. Beleza? O nosso pastel de carne seca com catupiry vai o quê? Carne seca, a massa e o que mais? Catupiry. Então vamos colocar aqui, ó, queijos em creme, né? Seleciona a categoria, queijo cremoso,
Aí você bota aqui, pô, de catupiry vai 150 gramas de catupiry. Vai inserir. Já estamos aqui formando o preço de venda aqui, o CMV do nosso produto. O que mais que eu utilizo aqui? Cara, eu utilizo aqui embalagem, cara. No delivery vai uma embalagem para esse pastel. Então você vai colocar aqui, ó, uma embalagem, uma unidade. Ela já vai entrar aqui no preço. Então a gente está aqui, né, com um CMV real de 16,40. Custo da mercadoria vendida é o que significa CMV, tá? Então aqui já está o nosso pastel de carne seca com catupiry, custa 16,40 para a gente. Lembrando que aqui lá eu não coloquei taxa de cartão, não coloquei nada. Mas se você for lá e colocar esse custo, ele vai ser calculado aqui também. E é importante que você coloque, tá bom? Eu não coloquei aqui. Vamos lá, eu estou fazendo esse, né? Eu não coloquei aqui custos. Vou colocar aqui que eu tenho aqui em cima desse pastel, vendendo ele a R$ 22,90, eu tenho 0,75 centavos aqui de custo. Quando eu salvo ele aqui e quando eu venho em ficha técnica e adiciono ele aqui, já vai estar incluso isso, tá bom? Esse custo já vai estar incluso, tá? Dentro do preço do seu produto. Ó, aqui, ó, ele já vai estar incluso, ó, custos 75, ele está influenciando aqui, tá bom? Então vamos preencher os outros lá. Ó, vou fazer rápido aqui para o vídeo não ficar tão longo. Carne seca com queijo. Carne seca com queijo, obviamente, vai carne seca, né? 100 gramas de carne seca. Vamos colocar aqui. Ele vai também o queijo, né? Tá aqui no nosso laticínio, vai 150 gramas de queijo. Vamos colocar aqui. Ele vai a embalagem, né? A embalagem, a gente usa uma embalagem nesse produto. Então, esse é o custo dele. E agora a gente vai para o outro aqui, que é o queijo com catupiry. Então, o queijo com catupiry vai o quê? Ele vai mussarela, né? Vai 100 gramas de, vamos colocar 150 gramas de mussarela. 150 gramas, inserir. Aí vai o catupiry, né? Que é o queijo em creme. Então, vamos colocar ele aqui. Vai 100 gramas de catupiry. A gente muda aqui para unidade de medida dele. Cadê? Opa, 100 gramas aí. E a gente vai adicionar aqui a embalagem. Adicionou a embalagem, vai clicar em 1, clica aqui em unidade, que é a unidade de medida, e pronto. Aqui agora a gente já tem os nossos 3 produtos, né? A gente tem os nossos 3 produtos com o CMV calculado, tá? A gente já tem aqui os 3 com o CMV calculado, beleza? Então, vamos agora para parte de produtos. Olha só aqui, ó. Aqui que a mágica começa a acontecer, meus amigos. Você foi lá, fez sua ficha técnica, você falou, eu vendo o meu pastel de carne seca, o custo dele é R$16,40, o meu custo é esse, o meu custo é esse. Aí você vem aqui e fala, pô, eu vendo a R$19,90. Caraca, se eu vender a R$19,90, eu fico com a margem negativa, né? Quanto que eu preciso vender para eu ter a margem positiva? Pô, preciso vender ele a R$24,50, vamos ver. Opa, calma aí. Aqui, ó, é só dar enter, que ele, ó, 24,50 ainda não dá margem, ainda não dá margem positiva. Ainda não dá margem positiva. Então, pô, quanto que eu preciso vender? 35,90. Dá um enter. Ó, aqui eu já começo a ter uma margem positiva. Se eu vender aquele pastel lá com aquela quantidade de ingrediente, eu preciso vender ele a R$ 35,90 para eu lucrar 18%. Nossa, e o meu pastel de carne seca? Vamos aqui, ó, vamos vender ele aqui a R$ 37,90. Vamos ver para quanto vai a nossa margem. Olha, já começou a dar margem positiva. Aqui já está com a margem positiva também, se você vender ele a R$ 29,90. Então, pô, dá para eu diminuir aqui? Dá para você diminuir. Você pode vender ele a R$ 32,90. Se você vender ele a R$ 32,90, você começa a ter, ó, dá para diminuir mais? Dá. R$ 25,90, eu posso diminuir para mais. Ó, começa a ter uma margem pequena, né? R$ 9,72 só. Então, pô, esse preço é muito barato. R$ 29,90, dá para vender a R$ 29,90? Ó, já começa a ter uma margem aceitável, 18,5. E aí você vai brincando com isso aqui
até você descobrir qual que é o preço ideal, qual que é o preço para a sua região. Tá vendo aqui, ó, a R$ 21,90 pastel de queijo com catupiry, então a margem muito apertada, né? Então não dá para vender nesse preço. Então a gente vai aumentar aqui, ó, aí já começa a ter uma margenzinha um pouco maior. Tá vendo, galera? Então, basicamente a ficha técnica serve para você criar o seu produto aí, tá bom? Você vai criar o seu produto. Ah, na verdade, ó, deixa eu adicionar aqui, galera, que eu esqueci de adicionar a massa aqui, né? Ó, já vai aumentar o nosso. Olha, foi até bom eu ter esquecido. Eu vou aumentar aqui, ó, unidade. Ó, nesses dois eu esqueci de colocar a massa, para vocês verem como que cada coisa faz diferença. Eu esqueci de colocar a massa. Ó, já mudou o preço, porque é 1,50. Quando você vem aqui em produtos, ó, perceba que a margem de todos diminuiu. Tá vendo, ó? De todos diminuiu. Por quê? Porque eu adicionei mais custos no meu produto, né? Então, por isso que eu falo, tudo que você tem de custo, você precisa adicionar na ficha técnica, tá bom? Adiciona adiciona no dentro do sistema em matéria-prima, tá bom? E lá em ficha técnica você vai colocá-lo na composição do seu preço. Então, basicamente, a parte de ficha técnica vai ficar desse jeito. As quantidades são editáveis, você pode editar aqui, ó, aqui eu vou botar 450, vou botar um pouco menos. E aí, perceba que quanto menos você vende, menor vai ser o seu lucro em cima daquele produto, tá? Ó, se você, tá vendo como reduz todos? Vou dar aqui, ó, 250. 250 nesse, ainda tá margem negativa, ó, 350 nesse, ainda fica com margem negativa, ó, 550 nesse. Aí eu começo a ter uma margem positiva em cima dele, tá vendo? Começa a ter um pouco de margem positiva em cima desse produto. Então a quantidade que você vende aí também influencia no seu CMV. Tá vendo? Ó? Viu? Que eu abaixei aqui. Então a quantidade que você vende influencia no CMV do produto e influencia no CMV geral aí da sua operação. Beleza? A próxima aula vai ser sobre a central de compras, que é um dos módulos muito importantes para você que quer manter o seu CMV atualizado 100%. Então, vamos para o próximo.